Então, vamos nos concentrando, nos conectando com a egrégora da Casa Lucas, de Aziza, Lucas de Assis, e vamos nos conectando também com a egrégora do grupo de estudos, pedindo e nos conectando com os nossos amigos espirituais, guias e mentores, pedindo orientação, que cada um de nós receba a compreensão, o entendimento desses temas que a gente tem estudado e que tragam uma elevação, tragam cura, tragam muita luz no nosso caminho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 17 do livro Boa Nova, Jesus na Samaria. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre repousar junto de urna pequena, herdade, e demandaram o lugarejo mais próximo, em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Envolvida nos revérberos do sol, que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro, com a bela e costumeira placidez do seu semblante, e lhe pedia de beber. Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardados os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. E vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens? Se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E, envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou. Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Gente, tem alguém com o fone aberto, por favor, fecha.
a mulher escutava presa de funda impressão aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me essa água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. O mestre observou-a compadecido e exclamou: Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é espírito, e só em espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos. Enquanto Jesus parecia sondar o invisível com seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas, e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou um instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou, espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. Nesse ínterim, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento. Descansai e comei. Não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo,
Meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo, que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações, e não podemos perder essa oportunidade de divulgação da boa nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. As palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. E dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes, a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes, é tido como inimigo do trabalho, e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Perguntava a um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou o malicioso, com malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho, falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou outro, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte sob pretexto de fazer orações. A noite começava a cair de todo. No alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente, o mestre fora aureolado de imenso êxito. Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu cheio da sua bondade imperturbável. Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio, o Batista procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim,
Pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda a parte, encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Final de capítulo. Bom, esse capítulo parece ser assim longo, mas ele, na realidade, é de conteúdo para reflexão. Ele é mais um todo de um relato, né, da passagem de Jesus indo do sul ao norte da Palestina naquela época. Aí, a melhor forma de situar isso é saber quais as regiões e o que significa cada região no estudo do Evangelho, propriamente dito, né? Então, a Palestina, naquela época, lá no sul da Palestina, sul, norte, leste e oeste. Tá? São essas regiões principais. As principais regiões daquela época da Palestina, tá? No sul ficava a Judéia, tá? No norte, a Galileia. No leste, mais ou menos no leste, centro-leste, ali, mais ou menos por ali, a Pérea. E do lado, mais no oeste, centro-oeste, ficava a Samária, essa região que ele estava se referindo. Naquela época, se dizia até a própria parábola do bom samaritano, tinha um questionamento muito forte na Palestina em relação às leis de Moisés, quer dizer, a Torá, a lei do judaísmo, e que tinha uma interpretação muito severa na época, na região da Samária. Tá? Mas, ao mesmo tempo, na Samária, em nome das leis de Moisés, se praticava uma série de regramentos, muitas vezes ostensivos, se distanciando das leis de Deus, né? Na própria lei de Cristo, então, nem se fala. Tinha a própria passagem que o judeu, quando ia da Judéia e ia até a Galileia, ele procurava evitar de todo jeito de passar pela Samária. Então, ele procurava ir, na realidade, pelo próprio oeste, ali, leste, pela região da Pérea, né? Que são os lugarejos que levavam até o norte, lá na Galileia, onde ficava o Mar da Galileia, que na realidade é um lago, chamado também de Lago Tiberíades, e onde fica Cafarnaum, né? Então, onde Jesus teve a peregrinação dele, tanto do sul até o norte, e ele não tinha passado, ainda não tinha feito a pregação dele na Samária. Então, essa é a passagem do Evangelho em que ele se defronta com uma realidade que a população, o povo da Samária, tinha, por pregação de colocar a adoração, uma série de coisas se distanciando do próprio Evangelho puro, ou seja, assim, pegando o Antigo Testamento ao pé da letra com uma interpretação equivocada, um dito popular, né? Então, a pregação tinha que ser no monte, as coisas tinham que ser feitas de acordo com a própria lei, se desvirtuasse dali, estava amaldiçoado, ou seja, tinha a invocação do próprio demônio, a invocação de Deus tinha um determinado quase que um ritual, né? E que, se não fosse cumprido aquilo vinha toda a questão do pecado, a questão da culpa de Deus, da punição de Deus. E que essa mensagem de Jesus vem nos ensinar aí? Ele vem exatamente fazer esses comparativos, né? Porque essa mulher que ele teve esse diálogo com ela fazendo a pregação e os questionamentos dela à luz do que os samaritanos sempre pregavam. E ela ficava comparando com o que lá da Judéia diziam, que tanto da Galileia e de outras regiões da própria Palestina, mas com a mesma lei, a lei de Moisés. Então, a interpretação que Jesus veio dar, da mensagem dessa que está no Evangelho, né? Isso aqui, na realidade, está até gravado em mais de um dos evangelhos que citam essas passagens, que ficou muito marcado de ele dizer o seguinte: a igualdade perante Deus, né? O que Deus espera do homem, o que seria para o próprio homem a vocação de cada um com a sua própria fé. Tá? E essa diferenciação era feita naquela época conforme a região da Palestina. Então, na realidade, isso é mais uma mensagem. Tinha uma questão da Samária também, que naquela época, de passar tanto para o sul, para o norte ou vice-versa, era muito difícil
não ter os saqueadores que agiam em perseguição a esses povos. E muitas vezes faziam isso não só por atrocidade, por vocação de alguns até para o próprio mal, mas sim por vingança de um povo que não seguia ao pé da letra as leis de Moisés. Então, aquela punição, aquela coisa que a gente não vê até essa diferenciação hoje, quantos lá, em nome, né, de Deus, praticam atrocidades. Vai lá, alguns, né, os radicais islâmicos lá, em algumas áreas da civilização hoje, né, 2000 anos depois, que a gente vivencia situações que, em nome de Deus, praticam atrocidades. E, naquela época, aquele povo da Samária, muitos dos judeus pregavam de forma ortodoxa, né, os ensinamentos da Torá e, nesse sentido, praticavam atrocidades. Então, tinha até aquela famosa frase do bom samaritano, que não só pela parábola, mas dizia assim, era tão exceção ser bom que se chamava de bom samaritano. Mas isso, lógico, que também é num sentido muito figurado e de uma simbologia que foi feita, na realidade, com o evangelho daquela época, que se levou um bom tempo para se desfazer, né? Mas então a gente tem que ter presente essa questão de norte e o sul da Palestina, essas duas regiões bem distintas. A Galileia, tá? no norte, que tinha o Mar da Galileia, né? Que é o Lago Tiberíades, que lá mesmo tinha Cafarnaum, que foi uma passagem muito importante da pregação de Jesus, e lá no sul a Judéia, que aí tem Jerusalém e toda aquela região onde também ele tem Belém, né? E que tem todas essas passagens que estão no Evangelho. Eu acho que isso aí fica por isso aí, seria bom a gente avançar agora, para a gente procurar ver esse importante capítulo que é da oração dominical, que é onde surgiu a oração do Pai Nosso, né? Vamos ver até como é que é tratado isso. Pode ir ou... Então, vamos lá. Capítulo 18, livro Boa Nova, oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus, com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar,
observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado de onde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou o respeitoso discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outros as do trigal que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã, que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece
para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável que conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas, por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou o pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar um intercâmbio perfeito com um pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o mestre pronunciou, pela primeira vez, a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo
que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo, com infinita simplicidade, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, poder e glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. As elucidações do Mestre, relativamente à oração, sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente... Oi. Oi, acho que tu já entrou no outro capítulo. Ah, pode ser, então não está marcado. Tu entrou na então é até um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então é aqui. Até onde diz o mundo não conseguiria realizar. Depois começa a comunhão com Deus. Então tá. Onde é que tá? Não é ali, eu acho que ali, ó, desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Acho que é ali. Não, aí acaba. Aqui aparecem as elucidações do Mestre relativamente à oração. Isso. Vai até a realizar. Ela não tinha passado, não. Vai até a palavra realizar. Então tá, eu vou terminar ali, então. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Final de capítulo, pessoal. Esse parágrafo pelo livro físico é o primeiro parágrafo do capítulo 19, Comunhão com Deus, mas aí está diferente. Tudo bem, mas só para dizer que está diferente. Bom, eu acho que realmente cortaram ali e colocaram abaixo, era para ser um pouco antes, mas é nesse aqui que está no PDF, está assim. Bom, mas de qualquer forma, olha aqui, é um capítulo fundamental, né? Esse aí que deu origem ao capítulo 5º do Evangelho de Mateus. Tá? É isso que está aí nessa oração dominical, que é uma das partes mais importantes do Evangelho, da própria Bíblia. Né? Como a gente, na semana passada, nas outras, a gente falava sobre Tomé, né? O Tomé, e que todos os discípulos tinham um pedaço, tinham um pouco de cada um de nós, e a sabedoria de Jesus fez com que, através das escolhas dos discípulos, ele conseguiu ter um pedaço da personalidade da civilização humana inserida no âmago de cada um deles, que no seu conjunto dava um pedaço de todos nós. Veja só a característica do Pedro, né? O Pedro, quando o início desse capítulo se dá exatamente pela cura da sogra dele, né? Que Jesus vai até lá, e ela estava muito enferma, até se esperava que ela fosse desencarnar, que já estava nas últimas, ela se recuperou através da cura de Jesus, e o próprio Pedro assistindo tudo isso, e a esposa dele, toda aquela circunstância que ele vivenciava, estava muito frágil psicologicamente, né? Ele estava passando por um processo de fragilidade, um sentimento, uma emoção muito viva, que ele assistia às curas de Jesus, assistia
toda a peregrinação dele, que pessoas procuravam se transformar, e ele intimamente achava assim, pô, eu estou cada vez mais frágil, porque cada vez mais ele se voltava para dentro de si e mais percebia suas fraquezas e não conseguia se libertar, que é, na realidade, até um drama de que muitos daqueles que encontram o caminho do crescimento espiritual e essa trajetória que vai fazendo com que cada um cresça espiritualmente, mais agregue conhecimento, mais se dê conta das suas imperfeições e procura até se modificar, parece que mais se atola, mais entra, às vezes, a dificuldade, mais obstáculos. E, às vezes, a gente começa a se questionar, ver até que ponto nós temos a nossa fé para acreditar teoricamente no que a gente estuda, para vivenciar o que acontece com os outros, e aí, para si próprio, muitas vezes, a vida parece que só dá para trás. Né? Isso é um drama que todas as pessoas, todo ser que encontra o caminho da ascensão, dessa trajetória que nos leva a um processo até de crescimento, passa por esse drama. E, às vezes, essa porta, e aí, para nós, espíritas, já que a gente está aqui estudando, muitas vezes essa porta da fragilidade, espíritos, né, densos do baixo astral, tentam se aproveitar dessa nossa fragilidade, desse nosso momento de queda, e interferem para exatamente enfraquecer a nossa fé. E essa passagem de Jesus com os seus apóstolos naquela época, o que está faltando para incrementar tudo isso aqui, para dar uma compreensão para o Pedro e a todos aqueles que assistiam a ele? É exatamente as ferramentas do Consolador, que é o próprio Espiritismo. Vejam só o quanto que Pedro invoca e não percebe as diferenças da própria vida, como ela é, dos dramas que ele vivenciava, das comparações mundanas que ele fez, podia até levar provavelmente deve ter levado a um questionamento dos outros. Ele faz um comparativo, eu aqui sou esforçado e o Boa Vida é o Levi é o Mateus, né, que é arrecadador de impostos, trabalha menos que eu no trabalho braçal e ele ganha muito mais do que eu. A minha mulher aqui, que passa trabalho em casa e trabalha duramente aqui, não recebe nada, e a Cusa, que é a mulher de Cusa, né, aquela Cusa, que é aquele capítulo que a gente já estudou, com as suas servas, que ela herdou. Na realidade, ela saiu lá, a viúva do Cusa, se transformou, se tornou uma cristã, mas trouxe a sua condição social, com seus bens materiais e com a capacidade que ela tinha de manter várias servas. E o Pedro, o que faz? Na frente deles, que ele era um cara mais turrão, mais bruto, com menos bagagem intelectual, né? O Pedro foi aprender a ler e escrever aprendendo através de Maria de Magdala. A convivência depois de Maria de Magdala com os apóstolos, através da Maria de Nazaré, é que ela alfabetizou a metade dos discípulos que não sabiam ler nem escrever. Então, Pedro foi um dos que aprendeu, ele teve que vencer o orgulho dele, e uma mulher veio a ensiná-lo. Ele, com aquele jeito dele, meio machista, meio durão, mas tinha uma determinada liderança que servia a Jesus, e Jesus achava que ele era a pessoa certa naquele momento para liderar o processo, para levar adiante aquela proposta dele, com as suas fragilidades, tanto é que a maior das suas fragilidades passa a ser quando ele invoca uma lealdade a Jesus, e Jesus diz para ele, olha, a tua fragilidade vai fazer com que tu me negue 3 vezes, e aí não vai ser em muito tempo, vai ser em pouco tempo, em poucas horas, em 24 horas tu vai me negar 3 vezes. E aconteceu, isso tem registro. Então, o que viveu Pedro, e essa passagem ela é muito assim rica nessa questão humana nossa, de dar exatamente essas diferenciações, de ele não perceber, e não tinha como perceber, isso foi naquela época, né, que Jesus não podia também se antecipar e dar exatamente a compreensão que nós temos hoje. Felizmente nós temos. O que explica toda essa diferenciação, que aí até Jesus vai invocar para ele, quais são os teus pedidos, as tuas rogativas? E aí ele coloca as diferenças dele com o Levi, da mulher dele com a Joana de Cusa, e essas diferenciações no campo tanto material, no esforço social, na ascensão, na percepção, ou até no viver melhor, inserindo aí a questão material, porque ela é importante também, muitas vezes ajuda, embora possa atrapalhar em alguma medida, e ele falta um instrumento de Jesus explicar que cada um será cobrado, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Não é o dado
materialmente. Quanto mais facilidade, mais provavelmente tem outros desafios que a espiritualidade superior espera de cada um de nós. Né? Aquele que mais pode auxiliar, mais pode multiplicar, compartilhar, mais ele está tendo a condição de realizar essa tarefa. E aí ele faz ali a comparação. Então, a Cusa não tem os afazeres domésticos, que ela tem o benefício de ter as servas, mas quantos que ela auxiliava? Ela passou a se dedicar a crianças, a órfãos e outras coisas, que isso aí o Pedro não colocava na conta, né? Achava que isso aí era o plus, passou a fazer isso por estar desocupado. E ele não, ela foi uma servidora cristã, se transformou e passou a se dedicar às crianças abandonadas e assim por diante, vários, né, desvalidos, aqueles mais necessitados naquela sociedade naquele momento. Assim como o próprio Levi, o Levi, é muito fácil, o Levi ganhava bem, depois acaba até renunciando à profissão dele, que é muito bem remunerado, mas tinha uma condição social muito melhor que a dos outros, tanto em bagagem cultural como sustentação material. Mas houve renúncia. Ele podia muito bem ter ficado naquela vida dele, de ascensão espiritual, e ser um admirador até de Jesus, do Evangelho, da Boa Nova, mas com aquela determinada distância. Eu aqui estudando, que bom, que maravilhoso, quando der eu ajudo. Tem já um pouquinho de cada um de nós. Quantas vezes a gente não faz um pouquinho do papel do Levi? Né? De ter as condições e de se dedicar um pouco, quem sabe lá, vou lá ao Santo Espírito, quando tiver uma situação social que dá, passar na minha frente eu examino, né? O plus, o algo a mais, quem sabe não, mas a espiritualidade, será que o universo não está esperando um pouquinho mais de cada um de nós? É isso que Jesus quis invocar nele, no Pedro, diz assim, não julgue, quer dizer, a mensagem dele foi não julga, tá? Não julga, que cada um está inserido num contexto. Só que esse contexto é muito difícil de examinar observando só uma encarnação, só uma foto da nossa eternidade. Aí é muito difícil, é difícil para cada um de nós. Vai examinar, então, por que alguns reencarnam com determinadas doenças, com determinadas dificuldades, né, no campo da saúde física, mental, situação material de cada um, a situação social, sociofamiliar, né, de inserção até na cultura, sem ter acesso ao próprio conhecimento. Porque essa diferenciação toda, se for explicar isso só por uma encarnação, passa a ser mais difícil. E a ferramenta que tinha Jesus naquela época, naquele momento, para passar para o Pedro, não podia nem ter como avançar. Vai dizer assim, Pedro, fica tranquilo aí que tem outras encarnações, o que tu está passando por aqui, depois tem mais adiante, tu vai entender, e tu não está olhando para trás e tal. Hoje, felizmente, 2000 anos depois, nós temos essa ferramenta ao nosso dispor. A gente é o que é, somos o que fomos, e nós estamos exatamente aqui tendo uma perspectiva de escrever o nosso momento adiante. A gente não pode modificar o passado. É muito difícil de digerir todo o nosso passado, os nossos equívocos, nossos erros. A gente não consegue mudar nem um minuto do passado, mas a gente pode construir o nosso futuro. E isso depende do hoje, da nossa concepção de hoje, projetando a cada instante, a cada minuto, a cada oportunidade, o que vai ser amanhã. Esse é o grande aprendizado e essa grande ferramenta que nós temos hoje através do Consolador, que aí está lá no Evangelho de João. O Consolador prometido, quando ele é questionado em outras questões, e ele manda a mensagem de dizer, na hora certa enviarei o Consolador prometido, e ele haverá de ficar por todo sempre com vocês. Quer dizer, nós temos hoje a mensagem, hoje essa concepção mais abrangente do plano espiritual, da nossa existência, da nossa eternidade, o porquê que somos eternos e o que nos espera lá adiante. E, felizmente, tudo isso a gente pode se dar conta. E aí consegue, hoje, estudando isso aqui, compreender e ver qual é o drama que tinha Pedro naquela época e se colocar na posição dele. Ele tinha determinada razão em tudo que ele vivenciava. Que vida é essa que me dá essa dificuldade, esse obstáculo, e o outro uma facilidade? Mas eu tenho que entender. E aí, a inteligência de Jesus em tentar passar essa mensagem, dizer assim, não, Deus, aí vem aquela questão do Deus. Deus vê a tudo, Deus é que sabe. O Deus é o que sabe, a interpretação de dizer assim, a espiritualidade, o universo percebe tudo isso. O universo, por ser perfeito, estamos inseridos nessa perfeição, com
a nossa bagagem psíquica necessária de reparação, que seria, na linguagem, aquele karma, né? O somatório dos efeitos negativos necessários de reparação, de aprendizado, de reaprendizado, de reviver situações para compreender o futuro próximo. E aí a gente passa a se consolar em saber por que nós temos determinadas situações que a gente vivencia hoje. Algumas são de estímulos, outras são de enfrentamento de obstáculos, né? De passar, às vezes, por um processo de readaptação, que a gente vai chamar até de sofrimento, mas é de reaprendizado, de reinserção já na libertação do próprio espírito naquele ponto. O somatório desses pontos é que vai fazer com que a gente seja um vencedor na oportunidade reencarnatória, que é uma oportunidade de evoluir, que é o que nós vivenciamos sempre a cada minuto da nossa existência. Quanto mais a gente consegue perceber de que isso é necessário através das ferramentas que Jesus nos ensinou, e aí está esse próprio capítulo aqui nos ensinando o caminho da oração. Porque aí começa a entrar no seu drama, Pedro e os apóstolos que estavam ali assistindo, o Levi com a maior bagagem intelectual, e pergunta: como é que eu consigo pedir a Deus? Como é que eu consigo elevar o meu pensamento a Deus e vivenciar essa experiência que o próprio Jesus diz, que a prece é um poder que o Criador hipotecou ao ser humano de forma magnâmica? Quer dizer, nós temos nosso grande instrumento é a prece, é a oração, é o se abrir direto, intimamente com o Criador, com o universo. Isso pode ser silenciosamente, pode ser da forma que for, não precisa do terceiro. Nós não precisamos do intermediário para conversar com o universo. E aí, quando ele está lá num dos parágrafos lá de dizer assim, da mesma forma que habitualmente nós respiramos sem nos dar conta, da mesma forma que a gente vai alcançar a virtude da oração um dia, de estar inserido no pensamento de Deus. Ou seja, basta eu estar pensando em coisas boas, no bem, que eu estou inserido no pensamento de Deus. Se eu conseguir pensar em coisas boas, eu estou compartilhando do pensamento do divino, do perfeito. Quando eu não consigo e estou passando por dramas, obstáculos, eu silenciosamente posso entrar em conexão com o plano espiritual superior, e aí, pelas ferramentas também que nós conhecemos pela doutrina espírita, nós vamos saber que há intermediários espirituais, há espíritos que, em nome do perfeito, vão nos auxiliar. Que a gente vai dar o nome que for, vai ser orientador, anjo da guarda, mentor, seja o que for essa individualidade, esse grupo de espíritos que certamente vão nos auxiliar, parte deles, o grupo todo, vai nos auxiliar no sentido de a gente encontrar o caminho, de abrir o nosso caminho na nossa consciência. E aí olha a pergunta que ele faz assim: e aí, Pedro, o que mais te atormenta? Ele insere ali: eu gostaria de poder compreender melhor essa bondade, que eu pudesse fazer parte dessa bondade do mestre que ele tanto ensina, mas também que eu tivesse uma compreensão e benefício material, que é legítimo. Todos nós estamos aqui encarnados no mundo mais materializado, nós necessitamos de determinadas facilidades ou condições materiais para vivenciar esse nosso momento, e é legítimo pedir. E aí é que está no Evangelho, pedir e obtereis, né? De dar força mental ao pedido, que muitas vezes pode ser material, mas a espiritualidade superior vai fazer com que a gente tenha consciência naquele momento do que seja mais importante para nós. Eu posso pedir uma coisa material em oração fervorosa, e a resposta de Deus, a resposta do universo, da espiritualidade superior, possa ser não alcançar aquele bem material, mas sim um alívio interior, um alívio ao meu próprio espírito, de compreender que não é tão importante aquilo nesse momento, e passa a ser até uma dificuldade maior de alcançar aquela virtude no campo material, mas o alívio do próprio espírito vai ser muito mais benevolente do que alcançar aquela virtude de ter o bem material ao seu dispor. Isso se encontra através do quê? Do poder da oração, da conexão permanente. E essa conexão permanente não é ajoelhado numa igreja, não é num templo, não é num centro espírita, não é só no Evangelho no lar, é no momento que nós estamos permanentemente com o hábito de se conectar com o alto. Podemos estar no local que for, a sintonia vibratória com o alto. E não se abster de fazer isso sempre quando for necessário. E, acima de tudo, em algum momento,
com muita humildade e permanentemente também saber agradecer. Pela oração também, agradecer a tudo que temos, as oportunidades que nós alcançamos, agradecer a oportunidade da reflexão, agradecer a oportunidade de ter se dado conta dos seus equívocos, dos seus erros, das suas imperfeições e procurar ser melhor no momento seguinte. Esse é o grande aprendizado e a sabedoria cristã que faz com que a nossa individualidade vá encurtar o nosso caminho em direção ao mundo da luz. Acho que não sei se está já no final, estou sem relógio aqui. 19h55. Só para constar, quem assistiu a palestra do Dândolo ontem foi sobre os talentos. Uma mera coincidência. Pois é, a parábola dos talentos? Uhum. Ótimo. Mas eu acho que é isso aí. Então, essa é a mensagem. Eu acho que esse capítulo é muito rico, né? Ele deu origem, então, ao capítulo 5º do Evangelho de Mateus, e a oração dominical, que, né, graças até a essa passagem, que foi lá, a gente pode pensar assim, pô, mas o Pedro lá com a sua simplicidade, o outro com a sua intelectualidade, e aí a sua transformação, sua forma de servir, graças àquele momento, Mateus, do Levi, houve o registro dessa mensagem, dessa oração, assim como outras mensagens de Jesus, e isso vem até nós, se perpetuando pelo tempo e facilitando uma série de coisas, porque o Pai Nosso, na realidade, é um mantra, né? Que se a gente estudar, podemos até estudar um dia, cada estrofe, cada palavra, cada colocação, o quanto que abre no pensamento de significado, não ser do pão, do pão que nos dá hoje, quer dizer, não é o pão da oportunidade, não é o pão da alimentação, é o pão da oportunidade, tudo que se falou agora, a oportunidade da evolução, a oportunidade de se dar conta, a oportunidade da convivência, a oportunidade da retomada dos erros que nós incessantemente cometemos ao longo da nossa existência, seja dessa enganação, como em outros, porque nós somos muito reincidentes nos nossos erros. Eu acho que é isso, então. Oi. Jesus não dá ponto sem nó, né? Tu vê que ele é um baita no administrador. Ele já pegou Pedro já pensando lá na frente. A igreja do caminho vai ficar no teu colo, tu que vai resolver isso aí. A parte bruta que ele sabia fazer bem, e foi, né? Graças a ele. Foi bem, até hoje aí. Tem que estudar profundamente a personalidade de cada discípulo, a gente vê como foi perfeito. Olha, foi uma coisa perfeita, celestial, de representatividade, assim, de projeção da civilização humana se multiplicando pelos tempos. Né? Mas eu acho que então é isso. Então nós vamos agora elevar nosso pensamento ao alto e agradecer mais uma vez essa grande oportunidade, agradecer efusivamente a espiritualidade superior, as entidades que nos assistem, as entidades da Casa Lucas de Assis, aos nossos mentores, orientadores, a todos aqueles que fazem parte, conseguem compartilhar com a permissão do alto essa nossa convivência fraterna, essa busca incessante do conhecimento, a reflexão, a refletir sobre a nossa vida no dia a dia, a nossa inserção no próprio universo, projetando sempre, como sempre aqui nós reafirmamos, o nosso futuro próximo e longínquo, sempre com o compromisso de encurtar a distância ao mundo da luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Só então, pessoal. Obrigada, gente. Então, tá. Foi excelente. Obrigada. Obrigado por tudo e pela oportunidade. Obrigada, turma linda. Valeu, pessoal. Abraço. Obrigada a todos. Tudo de bom. Até a semana que vem. Obrigada, Mari. Imagina, obrigada, Flávia. Lês muito bem, viu? Ah, sim, então tá. A Flavinha tá especialista nessa leitura. Daqui a pouco ela tá até lendo lá na Disney, lá no... Eu estou sentindo a energia aqui dela lendo, parece que ela está interpretando o cenário, entendeu? Se tu fecha os olhos, tu enxerga o cenário. Sim.